Começando mais uma live do Observatório da Saúde do Rio de Janeiro. Eu sou Gisele Félix e hoje o assunto é neuroplasticidade. Nós vamos conversar com o professor Dr. Roberto Lente, professor emérito da UFRJ, pesquisador do Instituto DOR e neurocientista sobre o cérebro e a sua capacidade de mudança constante. Doutor Roberto, muito obrigada, é um privilégio ter você aqui. Eu já vou passar a palavra para você se apresentar e direto a gente entra na nossa palestra. Hoje a nossa rotina vai ser metade palestra, metade perguntas e respostas. Então, já vão fazendo as suas anotações e vamos lá. Bom, boa noite então a todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa live. E eu queria lhes falar sobre um tema que me apaixona muito desde sempre, que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se modificar em função do ambiente. Vocês estão vendo aqui vários exemplos. Algumas dessas formas são, digamos, do bem. Então, é o exercício físico, por exemplo, que contribui para várias mudanças positivas no cérebro dos seus praticantes, e outras são do mal, como essas aqui, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, que podem modificar o cérebro para pior. Mas, de um jeito ou de outro, o fenômeno se chama neuroplasticidade e ele é extremamente importante porque ele é uma característica muito prevalente do cérebro de todos os animais. O problema é como estudar isso. Então, as pessoas geralmente adotam abordagens muito reducionistas, como vocês podem ver aqui embaixo, da fisicoquímica, da química, etc. Ou então explicações mais holísticas, né? Psicológicas, sociológicas. E aonde está a verdade, né? É que é o grande mistério, o grande desafio do cientista que trabalha com isso. E a verdade está na combinação de todos esses níveis. Então, nós vamos procurar, aqui ao longo dessa meia horinha, migrar das explicações mais reducionistas para as explicações sistêmicas e vice-versa, procurando dar a vocês uma ideia global do que seja esse fenômeno da neuroplasticidade, usando naturalmente exemplos que tornem o mais claro possível os conceitos. Então, a neuroplasticidade tem níveis heurísticos, como eu disse, que vão da memória molecular aqui embaixo, né? Plasticidade sináptica, vamos subindo até chegar na economia e na sociologia. Obviamente, um pesquisador não consegue abordar tudo ao mesmo tempo, e eu vou parar um pouco antes aqui nesse nível de neuroplasticidade transpessoal, mas vai dar para a gente perceber que esse fenômeno ele é muito rico e ele pode ser abordado de várias maneiras. Então, vamos começar pelos níveis mais reducionistas, que é onde aparece esse quadro vermelhinho aqui. São as explicações unitárias. Então, nesse nível reducionista, tudo acontece na sinapse. A sinapse, como vocês sabem, é o contato entre dois neurônios. Esses dois neurônios se comunicam através da sinapse, tem uma maquinária molecular toda complexa aqui, que eu não tenho tempo de abordar, mas o fato é que a informação contida em um neurônio é transmitida para o segundo neurônio. E, ao ser transmitida, ela provoca uma coisa que se chama plasticidade, que é na sua forma mais simples. A forma mais simples de plasticidade talvez seja a habituação. Então, eu encontro pela frente um cachorrinho, ele late para mim e eu levo um susto. No momento seguinte, ele late de novo, não aconteceu nada, eu já fico mais tranquilo. E na terceira vez, continua sem acontecer nada, ele só late, não morde, eu nem ligo e vou embora. Então, isso chama-se habituação. Todos nós vivemos situações como essa. Não parece tão simples quando a gente vai para o lado celular, né, ou sináptico, e isso é uma propriedade de todos os animais. Aqui vocês têm o exemplo de um gastrópodo marinho, uma lesma marinha, né, que foi estudada por um pesquisador, um grande neurocientista, ganhou o prêmio Nobel em 2000 por isso.
Então, reparem que ele estudou a transmissão sináptica daqui para cá, desse neurônio para esse, e ele detectou um grande potencial, um grande sinal elétrico no segundo neurônio, quando a lesminha era estimulada com um jato d'água. À medida que o jato d'água era repetido, aquilo não fazia mal nenhum para o animal, e a transmissão sináptica se interrompeu, está vendo? Aqui a gente vê uma interrupção da transmissão sináptica. Então, isso significa que essa sinapse habituou. Então, essa é uma forma de neuroplasticidade, porque houve uma modificação imposta pelo ambiente, e extremamente simples, mas que acontece todos os dias em todas as nossas sinapses. Só que a coisa é um pouco mais complicada, e quando a gente vai complicando, a gente chega a um tipo de plasticidade que tem que durar mais. Ela não pode se extinguir como a habituação em alguns minutos, e elas têm que se transformar em memória. Bom, aí o que acontece? Essa transmissão sináptica complexa que a gente vê aqui, ela impacta o genoma do neurônio. Então, ela chega uma informação aos genes daquele neurônio e ele vai gerar proteínas que vão se dirigir àquela sinapse e vão produzir uma consolidação dessa sinapse. E isso pode ser uma coisa que demore meses, anos, muitos anos. Se vocês pensarem, Oscar Niemeyer morreu aos 104 anos de idade, ele devia ter lembranças que duraram um século, porque ele começa a se lembrar da infância mais ou menos aos 3, 4 anos, é o que acontece com todos nós. Então, as memórias do Niemeyer devem ter durado 100 anos, vocês veem que é uma coisa muito eficaz do ponto de vista de plasticidade. Mas vamos subir um pouco o nível, entre aspas, e vamos para uma outra forma de neuroplasticidade, em que agora são os circuitos neurais que são modificados. Nós já vimos, aqui nós temos 1000 sinapses, um monte de sinapses. Agora nós vamos para um conjunto, um sistema, né, que são os circuitos sinápticos. E esses circuitos também se modificam, como vocês estão vendo aqui num pequeno vídeo microscópico. Bom, a gente pôde determinar no laboratório, com a Suzana Herculano Uzel e o Fred Azevedo, que o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Agora pensem, 86 bilhões de neurônios multiplicado por cerca de 30 mil sinapses cada um, a gente teria 26 quatrilhões de circuitos num cérebro humano. E mais, esses 26 quatrilhões de circuitos são plásticos, quer dizer, são mutáveis. Então, nós temos dentro da nossa cabeça uma máquina que tem 26 quatrilhões de circuitos que mudam a todo momento. Quer dizer, é uma coisa gigantesca, de uma dificuldade muito grande para ser apreendido pelos cientistas. Impossível não é, óbvio. A gente vai chegando sempre perto da verdade, mas nunca atinge, o que é o bonito da ciência. Bom, então a gente resolveu estudar isso, essa coisa aí, essa plasticidade tão complicada, naturalmente de uma maneira mais simples. E o primeiro modelo que encontramos lá atrás, há muitos anos, foi estudar o maior circuito cerebral humano, que é o circuito do corpo caloso, que comunica os 2 hemisférios cerebrais. Ele contém 200 milhões de fibras nervosas. É bem grande, como vocês veem. E ele pode ser visto aqui numa imagem de ressonância, comunicando os 2 hemisférios, ou numa peça de laboratório de anatomia de faculdade de medicina, em que você vê as fibrinhas aqui entre os 2 hemisférios. Bom, o que acontece quando o corpo caloso, aquelas 200 milhões de fibras, não existe? Então, isso pode acontecer em casos em que os cirurgiões têm que seccionar o corpo caloso para fazer o controle de epilepsias muito refratárias. Então, isso que vocês estão vendo aqui nessa figura do meio, em que você tem uma pessoa com o corpo caloso, que é essa manchinha branca aqui, e aqui uma pessoa que teve o seu corpo caloso seccionado pelo cirurgião. E pode acontecer também com pessoas que nascem sem o corpo caloso.
E isso é razoavelmente frequente. Bom, quando isso acontece, ocorre um fenômeno chamado desconexão interhemisférica, que foi estudado por um pesquisador americano da Califórnia chamado Roger Sperry, que ganhou o prêmio Nobel também em 1981, que descobriu não só a desconexão, como um paradoxo que eu vou mencionar para vocês a seguir. O que ele fez? Ele primeiro, vocês podem ver aqui à esquerda, no diagramazinho da esquerda, ele pegou um paciente, colocou em frente de uma telinha. Naquela época não tinha, isso anos 60, né? Não tinha notebook, não tinha computador, e ele projetava por trás da tela, no hemicampo direito do indivíduo, um objeto qualquer, no caso era uma laranja, e perguntava: o que você viu? Ele dizia: eu vejo uma laranja, vocês podem ver no quadrinho embaixo. No segundo momento, ele projetava uma outra fruta, para não repetir a laranja, no hemicampo esquerdo, aqui na tela esquerda. E aí ele perguntava para o indivíduo o que ele tinha visto. Ele dizia assim: não vejo nada. Por que ele não tinha visto nada? Porque a imagem da maçã, no caso da segunda fruta, foi parar no hemisfério oposto, que é o hemisfério direito. E na falta do corpo caloso, o hemisfério esquerdo não sabia o que tinha acontecido, porque o corpo caloso é que faz a transferência entre um hemisfério e outro. E aí a pessoa dizia: não vi nada. Mas quando você pedia a ele para ir com a mão esquerda debaixo da telinha e buscar ali umas frutinhas, ele aí pegava a fruta certa e ficava sem entender o que tinha acontecido com ele. Isso é a síndrome de desconexão interhemisférica. Bom, aí veio o Sperry e descobriu pessoas que nasceram sem o corpo caloso e foi fazer o mesmo teste. Então, essas pessoas agora passavam a responder certo. Reparem aqui, eu vejo uma maçã. Então, de que maneira pode se explicar que uma pessoa que não tem o corpo caloso, nasceu sem ele, consiga transferir informação de um hemisfério para o outro? Então, essa foi a pergunta que a gente abordou inicialmente. Essa pergunta foi respondida pela Fernanda Tovar Moll, que foi aluna de doutorado, e depois, hoje, coordena toda uma linha de pesquisa de genesia calosa no Instituto DOR, é a diretora-presidente do Instituto DOR, e ela estudou vários casos, alguns estão mostrados aqui em ressonância, outros nas peças anatômicas, e ela descobriu, entre várias coisas, uma que eu vou destacar aqui, que é o fato de que ocorrem feixes alternativos nesses cérebros que nascem sem o corpo caloso. Então, essa linha tracejada aqui indica a posição onde estaria o corpo caloso dessa pessoa. E o que vocês estão vendo em amarelo aqui é o feixe real de axônios, de fibras nervosas que esse indivíduo tem. Reparem aqui numa vista lateral onde passariam as fibras e aqui por onde elas passam na vida real desse indivíduo, aqui e aqui. Bom, então essas duas áreas corticais aqui, esses dois hemisférios cerebrais são comunicados por um trajeto completamente alternativo. E isso ocorre durante o desenvolvimento desse indivíduo. Só que essa via alternativa conecta duas regiões cerebrais dos dois lados do cérebro, tá vendo? E a pergunta é a seguinte: será que esse circuito é funcional? Ele faz a transferência entre os dois hemisférios cerebrais? A gente foi olhar isso, e quem trabalhou nisso foi uma outra aluna de doutorado chamada Miriam Monteiro, e ela se beneficiou do fato de que a função dessas áreas conectadas é conhecida. São áreas que fazem o reconhecimento tátil de objetos. Você fecha os olhos, bota o objeto na mão direita, você sabe dizer o que você tem na mão, um cubinho, por exemplo. Você bota na mão esquerda e aí você não consegue, no caso do cérebro dividido. No caso dos acalosos, eles conseguem. Essa é a experiência que a Miriam fez. Essa é a Miriam, não é uma paciente, essa é a doutoranda que fez o trabalho. Então, o paciente olha aqui, tateia um objeto e depois tem que apontar o objeto com a outra mão.
ou então uma forma abstrata que ela aponta com a outra mão. Então, esses gráficos aqui talvez sejam difíceis de entender, mas não tanto. Os pacientes estão em azul e os indivíduos típicos, quer dizer, que dispõem de um corpo caloso normal, estão em vermelho. E vocês podem ver que os pacientes e os controles se desempenham exatamente iguais, exceto em um teste, que é o teste das figuras abstratas, que vocês estão vendo aqui pequenininho, que viram antes maior. Aí é uma outra questão, eu não posso me estender, não tenho tempo para me estender muito sobre isso, mas a gente pode talvez desenvolver nas perguntas, se vocês tiverem curiosidade. A mensagem é a seguinte: esses feixes alternativos se formam nos indivíduos que nascem sem o corpo caloso, representam uma plasticidade do bem. Olha aqui como eles formam uma conexão entre as áreas cerebrais, junto com vários outros que são anômalos também, e, de certa forma, substituem o corpo caloso, a um ponto que se torna o corpo caloso funcional e capaz de transmitir informação entre os objetos colocados na mão do indivíduo, do paciente ou da pessoa. Bom, mas existe uma plasticidade do mal. E o exemplo mais impressionante é o da síndrome do membro fantasma, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, você tem um indivíduo, ele é amputado, teve uma amputação traumática de uma perna, mas ele sente a perna que não existe. É uma circunstância muito interessante, muito sofrida para o paciente, porque ele pode sofrer inclusive, dor, coceira, dor. E como assim, se a perna não existe mais? Então, essa foi a pergunta que interessou um outro aluno de doutorado chamado Wellington Simões, que hoje é professor, ele é neurocirurgião, professor do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. O Wellington estudou pacientes com amputação de membro inferior, e primeiro ele fazia o seguinte: ele estimulava a coxa intacta. E aí ele tinha uma atividade cerebral aqui no hemisfério correspondente, né? Depois ele estimulava o coto, na mesma região. E olha aqui o tamanho da área de estimulação no hemisfério cerebral oposto. Tinha havido uma expansão da representação do coto em relação à área igual da coxa remanescente. E quando ele estimulava o pé, numa área pequenininha, ele tinha uma ativação bilateral completamente anômala também. Então, a que se deve isso? A suposição que a gente fez é que o corpo caloso teria sofrido uma mudança plástica, e como o corpo caloso inibe os hemisférios cerebrais, na falta dele, houve uma expansão das áreas de representação da perna e do coto. E essa área de representação no cérebro indicava ao indivíduo como se a perna estivesse presente. E ele passava a ter sensações, como eu mencionei, de coceira, de dor, etc., que completamente anômalas, porque ele não tinha a perna. Então, essa suposição foi confirmada porque a gente conseguiu encontrar alterações da microestrutura do corpo caloso, usando técnicas também de neuroimagem nesses mesmos pacientes. Mais tarde, um outro aluno, Ivanei Bramati, aluno de doutorado, fez a conectividade entre as áreas cerebrais. Aqui em azul são a conectividade que diminui, então os interhemisféricos diminuem, e aqui as que aumentam em vermelho dentro do mesmo hemisfério. Então, a gente evoluiu, eu não vou ter tempo de mencionar, a gente foi para modelos animais e conseguimos descobrir os mecanismos em microescala, né, nos axônios, nos neurônios, etc., que ocorrem nesses casos de amputação e que explicam, de certa maneira, as síndromes de desconexão interhemisférica. Bom, então essa é a neuroplasticidade de longa distância. A gente consegue, o ambiente consegue induzir modificações em grandes feixes do sistema nervoso. Vamos subir mais. Neuroplasticidade das redes cerebrais. Então,
Redes têm que ser estudadas, aqui eu já estou num nível heurístico mais complicado, né? Eu tenho que estudar, novamente, utilizando ressonância magnética, posso estudar com eletroencefalograma, e eu vou utilizar também, vou mencionar mais para o final, uma técnica chamada de espectroscopia por infravermelho próximo, que é muito bonita e portátil e é muito melhor do que esse tubo horroroso que aqueles que já fizeram o exame de ressonância magnética já experimentaram, como é desagradável, né? Bom, e com esse tipo de tecnologias, os pesquisadores conseguiram verificar a existência de redes neurais que estão ativas em condições até de repouso. Então, se você está dentro da ressonância meio adormecido, sem fazer nada específico, só pensando em nada, divagando, o seu cérebro está conversando ativamente. Redes visuais estão ativas, redes auditivas e assim por diante. Então, o cérebro não fica parado, mesmo quando você está sem fazer nenhuma tarefa específica. Quando você faz um estudo desse cérebro num indivíduo dentro da ressonância, você pode criar uma espécie de um termômetro da intensidade da atividade cerebral do indivíduo, por exemplo, nessa região aqui, e mostrar esse termômetro para o próprio indivíduo. Então, esse termômetro mostra o quê? Quando o verdinho sobe, aumentou a atividade cerebral numa determinada região. Quando a coluna verdinha desce, diminuiu a atividade cerebral. E um outro aluno de doutorado do IDOR, Theo Marins, descobriu que você pode usar isso como uma técnica chamada de neurofeedback. Quer dizer, você pode modificar a sua própria atividade cerebral desde que você conheça a intensidade dela em cada momento. Então, isso pode ser um caminho para explicar os efeitos de várias situações que são muito curiosas de mindfulness, né? Por exemplo, pode servir para melhorar a atividade cerebral de indivíduos com acidentes vasculares encefálicos que têm certas lesões que não são definitivas. Enfim, é uma técnica que está sendo explorada, ainda não tem assim, resultados muito palpáveis, mas ela tem muito futuro. E essa ideia das redes culturais, nos leva a uma plasticidade mais complexa, que é a modificação que o cérebro sofre por meio da cultura. Então, esse é um trabalho do Stanislas Dehaene, muito famoso, já tem 10 anos, né, mas muito atual, em que ele estuda as regiões cerebrais que ficam ativas durante uma atividade de leitura. E ele estuda isso em indivíduos analfabetos, indivíduos alfabetizados. Os alfabetizados são representados aqui por essas letras L, LB1, LP, LB2. E os analfabetos por essas de baixo. ILB vem de illiterate, do inglês, né? Então, quando eles são estimulados com estímulos escritos, letras, palavras, os analfabetos têm atividade cerebral muito baixa nesta região aqui. E os alfabetizados têm atividade alta. Isso se repete para várias regiões, tá vendo? Sempre aqui nesses pontinhos da direita, você tem uma atividade menor no caso dos analfabetos. E por que isso? Porque, como eles não foram escolarizados, aquelas regiões cerebrais foram fazer outra coisa. Essas todas que vocês estão vendo aqui em laranja e amarelo. E com a alfabetização, a escola pôde mudar o desempenho dessas áreas cerebrais e fazê-las compreender palavras, símbolos, até símbolos matemáticos, etc. São as chamadas redes culturais. Bom, não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas esse é um esquema que mostra as duas redes principais da leitura, as duas vias da leitura. Aqui, em particular, eu chamo a atenção para uma área chamada área de reconhecimento da forma das palavras,
pela qual você consegue, por exemplo, diferenciar um P de um Q, um B de um D. Imaginem, é difícil, né? Um D minúsculo e um B minúsculo, né? Dado e banana, para a criança que está aprendendo, não é uma coisa trivial, porque ele tem que saber distinguir dois símbolos que são espelhados, né? Muitas crianças não têm dificuldade no início. Bom, uma outra questão que a gente pode discutir também depois. Estou querendo correr para ficar dentro dos meus 30 minutos. Vamos em frente. Agora a gente chega a um nível mais alto ainda, que é o último que eu vou mencionar. Daqui para cima eu não tenho conhecimento suficiente para elaborar. Então, eu vou parar cautelosamente aqui. Mas vocês veem que é, mesmo assim, bastante instigante, porque a neuroplasticidade transpessoal é o fenômeno fundamental da educação e também da saúde. Então, a interação entre uma professora e sua aluna é muito parecida com a interação entre um profissional de saúde e o seu paciente. O médico, o enfermeiro, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e o paciente correspondente. São dois cérebros que conversam. Como será que um influi no outro? Como será que o outro influi no um? Então, isso é o que se chama plasticidade transpessoal. E como se estuda isso? Esse é um trabalho muito legal que foi liderado por um pesquisador da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, João Ricardo Sato, junto com Guilherme Brockington. Eu tive o prazer de colaborar com eles. E o que eles fizeram foi usar aquela técnica de espectroscopia de infravermelho, que consiste numa touquinha que é colocada aqui na cabeça de uma menininha que está aprendendo a somar dois números inteiros, com a professora que também usa uma touquinha. Então, os dois cérebros estão registrados, o da professora aqui e o da menina do lado de cá. E a atividade cerebral vai aparecer aqui, neste quadro, a da menininha, e neste da direita, da professora. E quando o vídeo começar a correr, vocês vão verificar que, mais ou menos nesse local aqui, tanto na menina quanto na professora, vai acontecer um fenômeno nos dois cérebros ao mesmo tempo. Então, vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu, foi até aqui, deu até um 9. Tudo bem? 9. Então você vai andar 9 casinhas. Conta aqui comigo de novo, vai. O que apareceu aqui também. 2, Viram? 3, 4. Aqui foi só a professora. 6, Mas aqui foram as duas. 6, 7, 8, 9, 10. Deu, foi até aqui, deu até um 9. Tudo bem? 9. Então você vai andar 9 casinhas. Conta aqui comigo de novo, vai. Apareceu na criança. 2, 3, 4, 5, 6. Bom, o que é isso a gente não sabe. É um fenômeno que acontece sincronicamente, em sintonia, em um determinado momento, durante a interação entre uma professora e uma aluna. Será que é um representante ou digamos, um proxy, como a gente diz no jargão científico, da aprendizagem, do momento de que dá aquele clique? Não sabemos. Mas é claro que isso tem que ser motivo de pesquisas adiante. 5, 6. Quero mostrar um outro exemplo final, que é um menino que está assistindo uma aula de uma professora. Essa aqui é a lousa, está um pouco escuro, mas acho que vocês conseguem ver a professora aqui. Esse círculo verde representa o rastreamento ocular dos movimentos dos olhos desse menino. E esse rastreamento ocular mostra a direção da atenção, porque quando a gente move os olhos, geralmente a atenção vai presa na direção do olhar. Nem sempre, porque a gente pode olhar para um lado e estar prestando atenção
na pessoa que nos interessa ali do lado, que não está nos vendo. Mas, na maioria das vezes, o foco do olhar representa a atenção. Então, vocês vão ver aqui esse círculo verde se deslocar entre a lousa, onde está a informação que a professora quer transmitir para o aluno, e os olhos da professora. Aqui vai ser a atividade cerebral do aluno, vai aparecer aqui também, e aqui o diâmetro pupilar, que é outra coisa que eu não tenho tempo de explicar agora. Então, vamos lá no correr o vídeo para vocês verem que interessante. Nosso sistema solar. Aí, um pouquinho mais pertinho dele, vem um planeta chamado Mercúrio. Tudo bem? Um planeta pequenininho. Se ele está bem perto do Sol, você acha que ele é quente ou frio? Quente. Ele é bem quente. Muito bem. Depois dele vem um outro, que se chama Vênus, tá certo? Está só um pouquinho mais afastado. E também você acha que é quente ou frio? Bom, o que vocês viram é que o olhar do menino oscila entre a lousa, onde está a informação, e os olhos da professora, onde está o quê? A empatia, a comunicação empática, a emoção. Então, esse tipo de trabalho, ele tem que ser e está sendo reproduzido com as tecnologias remotas que nós estamos sendo obrigados a usar agora por causa da pandemia, do isolamento social. Será que as tecnologias remotas, as tecnologias de educação à distância conseguem transmitir a empatia? Não sei, provavelmente não. Então, é provável que um experimento desse tipo nos aconselhe no futuro, quando o tal do novo normal vier, que eu não sei quando ele vem, que está demorando muito, que a gente tenha um balanço, a gente consiga fazer um balanço entre as tecnologias remotas e as tecnologias presenciais, porque é muito importante para o aluno o contato olho a olho, olho no olho com os professores. Nosso sistema solar. Bom, então, para terminar, que eu já encerrei minha meia hora, a supersíntese que eu deixaria para vocês, para conversarmos um pouco, é que a neuroplasticidade é um fenômeno crítico e extremamente próprio do sistema nervoso, e ele pode ser abordado em vários níveis, entre o molecular e o social. Nenhum desses níveis fornece a explicação completa dos fenômenos do cérebro e do comportamento. Mas eles podem ser estudados em conjunto e serem associados e serem comparados daqui para cá e daqui para cá. E esse conjunto de dados comparados é que vai nos dar uma aproximação mais precisa do que ocorre no cérebro e na psicologia das pessoas. Então, esse último slide só mostra uma lista de colaboradores, ninguém faz pesquisa sozinho, então são vários os alunos, pesquisadores de instituições, não vou nem mencioná-las todas, mas eu não posso deixar de mostrar o slide em agradecimento à atuação de todos eles. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Poxa, sensacional! Muito interessante, muito didática a sua apresentação. Muito obrigada mesmo, doutor Roberto. Estou encantada aqui. Já tenho algumas perguntas aqui mapeadas para fazer, e aí eu vou começar, então, de trás para frente. Aproveitar que uma das últimas partes eu falou sobre neuroplasticidade transpessoal, eu quero fazer uma relação, né, uma correlação com o trabalho que o senhor tem, né, para divulgar o conhecimento científico a todas as pessoas, especialmente as crianças, né? O senhor produziu uma série de livros de divulgação científica para crianças, e a série se chama As Aventuras de um Neurônio Lembrador, né? Essa série ela foi adaptada para o teatro, além de criação de vinhetas de TV com temas científicos, e criou também o Instituto Ciência Hoje, e uma editora de divulgação científica. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho tão importante e inovador.
Olha, esse é um trabalho que está no meu coração, eu gosto muito, esse trabalho com as crianças. Estava contando antes para vocês, e me deu um trabalhão, porque eu escrevi os livros, eu já tinha, sei lá, 60 anos, 50 e poucos anos, e eu tinha que encontrar uma linguagem para crianças de 12 anos. Então, isso para mim foi uma descoberta incrível. E isso surgiu, eu sempre conto essa história, desculpem os que já a ouviram, eu conto essa história que eu fui a uma palestra que a SBPC promovia numa cidade na periferia de São Paulo e numa escolinha bem vulnerável de crianças em situação bem difícil. E eu dei uma palestra sobre o cérebro e sobre neurônios. E eu achei que a palavra neurônio ia ser muito complicada, ninguém ia entender nada de que era neurônio. Resolvi falar em célula nervosa, que eu achei que ia ser mais acessível, né? E comecei a falar de célula nervosa para cá, célula nervosa para lá, quando acabei 5 minutos, 10 minutos que eu dei, para não cansar muito, uma criança levantou o dedo e perguntou assim: tio, existe célula calma? Então, para você ver, o meu esforço de adequar a linguagem às crianças foi um fracasso total. E aí eu descobri que neurônio ainda não era uma hora de usar a palavra neurônio para crianças. E aí isso que me estimulou muito a escrever. Hoje, neurônio já é uma coisa que todo mundo, toda criança pequena até sabe, meus netos já sabem, mas eu achei que foi o início, talvez, ou um dos vários inícios da meu esforço de divulgação científica para o grande público. Muito bom. E que bom que continuou, né? Que bom, feliz. Eu gosto muito. Bom, fala um pouquinho mais para a gente está num momento onde muito tem se falado sobre saúde mental, né, em função do isolamento social que tem acontecido, né, por conta da pandemia, né? Fala um pouquinho para a gente da relação entre a neurociência e a depressão. Olha, a gente não sabe muito sobre a neurociência da depressão, porque para a gente conhecer os mecanismos cerebrais da depressão, a gente precisa estudar seres humanos. E aí a gente entra naquelas dificuldades que eu mencionei. Você tem que usar técnicas muito hostis, por exemplo, a ressonância magnética para uma pessoa que está deprimida é algo insuportável, né? O eletroencefalograma é um pouco melhor, mas ainda assim, aquela fiarada toda na cabeça e tal. Então, resta uma interação psicológica de diálogo entre um terapeuta e o paciente que eventualmente está deprimido. O terapeuta consegue descobrir várias coisas, mas ele não consegue ir no âmago do cérebro daquele indivíduo. Então, não consegue fazer a relação entre a atividade cerebral e a disfunção depressiva daquele paciente. Existem modelos animais de depressão, mas eles são muito precários, porque como é que a gente vai definir uma tristeza num ratinho de laboratório, né? Então, a gente tem que fazer essa definição por sinais corporais, né? Um ratinho que fica mais no seu canto, que não interage com seus pares, impossível não é, mas é muito distante da complexa experiência de um paciente humano deprimido. Então, a gente ainda está muito atrás no conhecimento dos determinantes biológicos da depressão. E não é só com a depressão. Isso é verdade com a esquizofrenia, por exemplo, é verdade com vários transtornos psiquiátricos e psicológicos. Entendi. O senhor está explicando aí, e eu estou me lembrando nos primeiros momentos da sua apresentação, né, de pensar na questão ética, né? E mais uma vez, o senhor está voltando aqui na questão ética da aplicação da pesquisa e da aplicação da própria neurociência, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente tem um público que está acostumado a ouvir sobre prevenção e promoção de saúde aqui. A gente está falando sobre pesquisa. A pesquisa é importante também para a gente conhecer os caminhos das doenças, da prevenção, da promoção. Como funciona a ética na neurociência?
Essa é uma pergunta extremamente importante, porque toda vez que a gente propõe uma alternativa terapêutica ou uma alternativa preventiva para uma determinada doença do cérebro ou psiquiátrica, ou como queiram chamar, essa alternativa tem que ser testada muito bem. A gente está assistindo isso com a Covid, né? Uhum. Então, por quê? Porque a gente precisa fazer o diagnóstico desses pacientes, a gente precisa separar um grupo de pacientes e compará-lo com um grupo controle que não tem aquele mesmo transtorno. Então, isso já é de si uma situação ética complicada, porque a gente vai dar, por exemplo, um tratamento para um paciente que tem o transtorno, mas um outro grupo não vai receber o tratamento. Essa é a única maneira que a gente tem de comparar os efeitos benéficos ou maléficos dos tratamentos. Mas será que é ético a gente privar um grupo de pacientes de um tratamento que poderia ser benéfico? Então, os pesquisadores se defrontam com esse tipo de dilema muito frequentemente. E eu estou falando de tratamentos relativamente simples, como, por exemplo, um medicamento. A gente pode partir de medicamentos que a gente já conhece um pouco, seus efeitos, etc. Agora, imaginem os tratamentos que são mais invasivos. Por exemplo, a doença de Parkinson pode ser tratada com o implante de um chip numa determinada região cerebral. E esse chip é como se fosse um marca-passo que vai disparar um impulsozinho elétrico naquela região. Isso diminui muito os tremores dos doentes de Parkinson. Não os cura, mas tem um resultado positivo, benéfico. Agora, imaginem a dificuldade ética de se chegar a essa terapia que envolve uma abertura do crânio, a inserção de um chip por meio de uma neurocirurgia. Quer dizer, isso tem que ser feito em casos muito extremos, com extremo conhecimento do paciente, com o seu consentimento, com um protocolo muito rígido, muito bem elaborado. Então, as ciências médicas, elas têm sempre que ter esse cuidado ético de abordar a pesquisa de uma maneira muito cuidadosa para não haver prejuízo nos pacientes testados. Sim, entendo. Outra questão também que isso me faz pensar, né, no caso de algumas substâncias, por exemplo, como a maconha, né, usada agora em como componente de alguns medicamentos e prescrita para alguns tratamentos, né? Fala um pouquinho sobre essa aplicação, se você consegue explicar para a gente um pouquinho dessa relação entre, né, a maconha e outras substâncias aplicada à ciência, à neurociência? Sim, olha, a maconha, o que é difícil na discussão desse tema é que ele é muito polarizado na sociedade, né? Se a gente pensar que a maconha é apenas uma droga a mais e ela é muito menos maléfica do que o tabaco, por exemplo, que eu fumo, muito menos do que o álcool, ela produz muito menos mortes do que o álcool, muito menos mortes do que o tabaco, aí a coisa fica um pouco mais fácil da gente discutir. A maconha, a planta da maconha, ela tem dois elementos básicos, um que se chama tetrahidrocannabinol e outro que se chama canabidiol. E tem outros também, mas esses são os dois mais importantes. O tetrahidrocannabinol, ele é a substância adictiva, é a substância chamada que tem efeitos psicotrópicos, né, que são bem descritos na literatura, dão primeiro uma sensação de prazer, de relaxamento, aí a pessoa quer mais, o fato de querer mais pode levar a uma dependência química, pode não, mas pode sim, depende do caso. Então, o tetrahidrocannabinol é o elemento mais complexo dentro da maconha. O canabidiol, por outro lado, é um outro composto que tem na maconha que não apresenta esses efeitos, mas, por outro lado, apresenta efeitos terapêuticos. E já é indicado em vários países do mundo, em várias cidades de vários estados dos Estados Unidos, por exemplo, e da Europa,
para tratar crianças com epilepsias refratárias muito graves. Então, quem por acaso é pai ou mãe de uma criança com uma epilepsia refratária sabe o sofrimento que isso causa, a dificuldade de lidar com essas crianças, de não conseguir controlar as crises epiléticas, que são dezenas por dia nessas crianças. Então, como é que a gente vai se recusar a utilizar um elemento, uma substância química que é capaz de controlar essas crises nas crianças, só porque ela está numa planta que tem um outro elemento que é psicotrópico? Então, é muito mais civilizado, muito mais científico a gente distinguir o joio do trigo e procurar extrair dessa planta o que ela tem de terapêutico, o que ela tem de bom, e isso vai servir como um possível medicamento para epilepsias refratárias e também já é indicado para várias outras condições, entende? Então, assim, eu vejo sem moralismos essa questão. É complicada? É um problema social? Agora, o cientista tem que olhar de um modo muito objetivo e separar o que pode ser maléfico do que pode ser benéfico. E educar as pessoas, informar, dizer a verdade. Se você fumar, você pode ter dependência. Agora, se você extrair o canabidiol, para o seu filho ou para a sua filha que tem epilepsia refratária, isso pode ser benéfico para o seu filho. Então, é por aí que eu acho que o raciocínio corre, né? Ótimo. Temos uma pergunta aqui sobre dislexia. Como ela acontece no cérebro? A dislexia é um transtorno da linguagem, né? E é um transtorno do desenvolvimento. Existem várias formas de dislexia. A mais frequente é a dificuldade das regiões, aquelas regiões da linguagem e da escrita que eu mencionei num dos slides, a dificuldade que elas têm de se formar em alguns indivíduos. Ninguém sabe muito bem por que isso acontece. Então, essas pessoas não formam adequadamente as redes dedicadas à leitura. Eu mencionei, quando eu estava falando daquele slide, que a gente, quando é criança, aprende a distinguir um P de um Q, né? Um P minúsculo de um Q minúsculo. Eles são invertidos. E as crianças têm uma certa dificuldade com isso no início. Por que isso? Porque a região cerebral que distingue essas duas letrinhas, ela foi desenvolvida biologicamente para identificar faces. Agora, para faces, você tem que identificar a mesma face vista assim ou vista assim. Então, eu seria capaz de ser identificado por vocês que me assistem se eu estivesse num ângulo assim ou num ângulo assim, não é? Agora, com o P e o Q, a criança tem que perder essa distinção. Então, durante a alfabetização, a atividade do professor é ir contra a biologia, de uma certa maneira, e dizer para a criança o seguinte: olha, P não é igual a Q, como B não é igual a D. E a criança leva um certo tempo para distinguir essas diferenças. Estou dando só alguns exemplos. E algumas crianças não conseguem perder essa chamada invariância de forma. E isso é devido a essa condição chamada dislexia. É um termo muito genérico, tem vários tipos, como eu falei, mas é um pouco devido a essa dificuldade que essas crianças têm de perder a invariância de forma durante o desenvolvimento. Entendi. E existe alguma relação entre o sono e o aprendizado? Existe muita. Eu, por exemplo, já estou morrendo de sono aqui. Eu estava comentando com vocês. Olha, o sono é um momento, o cérebro não fica parado quando você está dormindo. O cérebro fica num agito total. A gente sabe porque a gente conhece os sonhos, todo mundo
tem sonhos para contar, pesadelos, ou sonhos bons, sonhos ruins, mas o que pouca gente sabe é que durante o sono a gente consolida o que a gente aprendeu durante o dia. As memórias do dia são endereçadas aos locais de armazenamento, vamos dizer assim, durante o sono. Então, quando você dorme mal, você está dificultando a sua memória, o seu aprendizado. Por exemplo, isso é comum nos adolescentes. Os adolescentes que começam uma vida social muito intensa e tem aquela fissura dos pares de ficar até tarde na balada, na night, etc. Aquilo leva eles a dormirem, a prorrogarem o seu ciclo natural do sono para a madrugada. Aí no dia seguinte é um desastre, porque eles não, se foram à escola, frequentaram a escola no dia anterior, aquela aprendizagem do dia anterior provavelmente foi embora. Então, para aprender um determinado tema, mais vale você estudar durante o dia e dormir bem durante a noite do que fazer aquela virada que todos nós fizemos quando éramos estudantes. E que não dá certo. Dá certo para fazer a prova do dia seguinte e acabou-se. Então, assim, o sono é um momento sagrado da aprendizagem e da memória. E por isso ele é recomendado hoje em dia para que as escolas adaptem os seus currículos e os seus horários aos ciclos do sono, né? Por exemplo, a maioria da humanidade é vespertina, gosta de dormir até um pouco mais tarde, uns 70%, 80%. E uma minoria é matutina, que é o meu caso, por exemplo. Então, se você começa as aulas numa escola às 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, você vai perder 70% das crianças. Estão adormecidas ainda. Ainda mais que se estudam em locais longe da residência, como é muito frequente, acordaram às 5 da manhã. Então, vem aquela criança trôpega para se você é professor ou professora, aquela criança trôpega entra na sua sala de aula, senta-se ali, você começa a falar e ela está no mundo da lua. Só vai acordar lá para as 9 da manhã. Então, os especialistas que trabalham com sono hoje advogam que o ciclo escolar seja deslocado um pouquinho para mais tarde, para poder atender a maioria das crianças que tem o ciclo mais vespertino do que matutino. Isso para dar um exemplo. Uhum. Ah, que interessante. Eu não sabia que existe essa recomendação, porque faz todo sentido. Eu também sou... Aqui em casa, a gente é super da manhã também, e às vezes, né, quando se depara com outras pessoas que são mais da noite, não entende, né, por que essas pessoas demoram mais para pegar no ritmo, né? Para acordar, literalmente. Bom, doutor Roberto, a gente já está caminhando para o final. Vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais para essa live, mas teremos outras, né? Teremos outros convites, com certeza. É muito bem-vindo aqui no Observatório da Saúde. Se você tem alguma dúvida também que queira esclarecer, pode anotar nos comentários. Se não der tempo do doutor Roberto responder hoje, ele responde depois, ele deixa depois os contatos dele também. Doutor Roberto, a palavra é com você para a gente encerrar essa live. Não, só queria agradecer a oportunidade de falar para vocês, e eu tenho sempre muito prazer em contar um pouco do meu trabalho para crianças, para jovens, para adultos e para velhinhos como eu, porque eu acho que essa é uma obrigação dos cientistas, é uma maneira de fazer a ciência chegar às pessoas, fazer as meninas valorizarem a ciência e irem para a ciência, e os negros irem para a ciência, todas as populações e os grupos sociais desfavorecidos, a ciência os recebe, os deseja a sua inteligência. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar. Todo mundo pode ser cientista. Cientista não é mais inteligente que ninguém. É uma questão de formação e plasticidade cerebral. Muito bom. Obrigado. Então, aproveitando, a gente tem uma última pergunta.
de que forma que a ciência impacta o cérebro, já que o senhor deixou aí essa mensagem para que as pessoas procurem, né, pela ciência, para que as pessoas trabalhem em prol da ciência, como é que ela impacta o A cérebro das ciência é pessoas? uma forma de conhecimento, é uma forma de cultura, é um construto cultural que a humanidade desenvolveu ao longo de milênios, né? Então, é como qualquer outra forma de conhecimento, da mesma maneira como a gente olha um quadro bonito, como a gente olha quando a gente ouve uma música bonita, são experiências que são sensoriais, algumas são cognitivas, são emocionais, então são experiências que impactam sobre o nosso cérebro como qualquer outro. A única diferença é que é um tipo de conhecimento que tem uma metodologia que leva a conclusões talvez um pouco mais sólidas ou um pouco mais permanentes, talvez, do que outras formas de conhecimento não menos importantes. Muito obrigada. Todo mundo na ciência, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, doutor Alguns Roberto. fazerem arte, alguns artistas são super vários. Isso mesmo. Tá Muito bom. obrigada mais uma vez. Uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Observatório da Saúde. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo muitas outras vezes. Muito obrigado Pessoal, também. Até mais. Até mais. Pessoal, nós estamos encerrando mais uma live do Observatório da Saúde do Rio de Janeiro. Hoje nós conversamos com o Dr. Roberto Lente sobre neuroplasticidade. Se você gostou, se tem mais pergunta que apareceu, que tenha aparecido, que tenha surgido depois, escreve aqui nos comentários que a gente dá um jeito do Dr. Roberto responder e a gente encaminha para vocês de volta. Na próxima semana, a nossa live vai falar sobre Dezembro Laranja, prevenção ao câncer de pele, com o Dr. Davi Azulay. Não percam. Muito boa noite e até a próxima. Tchau para todos. Obrigado. Tchau, obrigada.